Bom dia a todos os profissionais da saúde. Hoje é dia 5 de março de 2026. Me chamo Reinaldo Dalur de Souza e sou presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de São José do Rio Preto, SimSaúde Rio Preto. Nesse instante venho a assumir a presidência dos trabalhos, dando por iniciada a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada por meio virtual à distância. Agora são 9h30, sendo que a Assembleia irá ocorrer em segunda e última convocação. Os trabalhos da Assembleia serão dirigidos por mim, presidente do SimSaúde, que solicito que seja designada para secretariar a associada e diretora secretária, senhora Sandra Guerreiro, que se encontra em minha esquerda. Peço que a Assembleia reconheça a diretora associada participante da reunião como a indicada para exercer a função de conferir e aprovar a ata da reunião, sendo a Assembleia soberana e com poderes para deliberar, inclusive, sobre assuntos em que haja omissão do Estatuto. Passo a palavra para a senhora Sandra Guerreiro. Bom dia. Edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de São José do Rio Preto, a ser realizada com utilização de meios virtuais. O presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de São José do Rio Preto, SimSaúde Rio Preto, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, artigo 13º, parágrafo 2º, inciso 1, e por meio do presente edital convoca todos os profissionais integrantes da categoria, associados ou não ao sindicato, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá mediante a utilização de meios virtuais, a realizar-se nos dias 5 a 9 de março de 2026, com início às 9 horas do dia 5/3 de 2026 em primeira convocação, ou em segunda convocação meia hora após. A Assembleia será transmitida pela internet com participação direta dos representados via site oficial do sindicato, ocorrendo também a gravação simultânea da Assembleia, seguida da publicação da gravação da ampliação do acesso aos representados. A votação estará disponível por escrutínio secreto desde o início da Assembleia em sistema digital que será disponibilizado pelo sindicato mediante o respectivo cadastro, com a seguinte pauta de discussão e deliberação sobre as providências necessárias para dar curso às negociações coletivas referentes à data base. A. Deliberação pela Assembleia da aceitação ou não dos termos do presente edital e das providências tomadas para a realização da presente Assembleia Extraordinária específica na forma virtual. B. Leitura, apreciação, discussão, emendas, votação, elaboração e aprovação do rol de reivindicações da categoria para as negociações coletivas a serem encaminhadas aos sindicatos econômicos Sindosfil, Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. Sindosfil, Sindicato das Santas Casas de Misericórdias e Hospitais Filantrópicos de Ribeirão Preto e região, bem como as entidades e empresas pertencentes à respectiva categoria econômica, entre as quais, mas não se limitando a elas, Associação Portuguesa de Beneficência de São José do Rio Preto, Consórcio Público Intermunicipal da Região dos Grandes Lagos, Consagra, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, Funfarm, Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus,
Santa Casa de Misericórdia São Francisco, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, Santa Casa de Misericórdia de Jales, Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Nova Granada, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santa Fé do Sul, Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, Sindosp, Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de São Paulo, bem como as entidades e empresas pertencentes às respectivas categorias econômicas, entre as quais, mas não se limitando a elas, Centro Médico Rio Preto Limitada, Incor Rio Preto Nuclear Limitada, Instituto do Coração Rio Preto Limitada, Sinange, Sindicato Nacional das Empresas de Medicina do Grupo Sinog, Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo Sincomed, Sindicato Nacional das Cooperativas e Serviços Médicos, bem como as entidades e empresas pertencentes a respectivas categorias econômicas, dentre as quais, mas não se limitando a elas, Unimed São José do Rio Preto, Cooperativa de Trabalho Médico, Complexo de Saúde Sindiclínicas, Sindicato Nacional das Clínicas de Recuperação para Dependentes Químicos e Comunidades Terapêuticas, e Simbifir, Sindicato das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas do Estado de São Paulo, visando a obtenção de vantagens econômicas sociais para os componentes das respectivas categorias profissionais. C. Discussão e deliberação sobre o percentual a ser destinado à entidade sindical a título de contribuição assistencial, formas de pagamento, direito de oposição, autorização para que a empresa proceda ao desconto e afins. D. Autorização e outorga de poderes ao sindicato por meio de sua diretoria para negociar e celebrar normas coletivas e, se for o caso, recorrer a procedimentos de mediação, conciliação, arbitragem e instaurar dissídio coletivo de trabalho nos termos da legislação vigente. E discussão e votação da continuação da Assembleia, que se manterá permanentemente até o final do processo negocial para deliberações que se fizerem necessárias, ficando autorizado o presidente do sindicato a convocar sessões e reuniões por qualquer meio de comunicação disponível. F. Autorização para a entidade ajuizar ações coletivas, ações plurimas, ações civis públicas ou ações civis coletivas ou individuais na condição substituto processual, conforme o dispositivo legal. G. Autorização para deflagração de greve pela categoria na hipótese de não haver acordo entre as partes. H. Outros assuntos ou propostas correlatas a negociações coletivas 2026-2027. O exercício do voto por meio digital à distância se dará nos termos desse edital e de conformidade com as disposições que seguem. 1. O cadastro e o acesso ao ambiente do voto virtual será feito por meio do site oficial do sindicato, www.simsauderiopreto.org.br, e do aplicativo Sim Saúde Rio Preto, que poderá ser baixado gratuitamente por meio da Play Store para ser utilizado em dispositivos móveis, celular e tablet, ou computadores e notebooks. 2. Nos termos do artigo 13º, parágrafo 8º, o Estatuto, a votação por escrutínio secreto de maneira virtual e com efeito registro da assinatura digital do participante deverá ocorrer por meio do aplicativo Sim Saúde Rio Preto no ícone Assembleia Geral Pauta 2026-2027. Vote aqui.
no início da Assembleia até o término do período de votação às 24 horas do dia 8/3/2026. 3. O rol de reivindicações da categoria a ser apreciado, discutido e votado estará disponível para consulta e apresentação de sugestões no site oficial do sindicato, www.sinsauderiopreto.org.br, a partir da data do dia 2/3/2026. Encerrado o período de votação no dia útil imediatamente posterior, a Assembleia prosseguirá para que seja realizada a apuração do resultado, o qual será divulgado pelo sindicato na ata respectiva. São José do Rio Preto, 27 de fevereiro de 2026, Reinaldo da Luz Souza, diretor-presidente. Vários direitos conquistados já se tornaram comuns para alguns e fica a ideia de que na prática vem da lei, quando na verdade se tratam de benefícios conquistados nas mesas de negociação, garantido por meio de convenção e acordos coletivos de trabalho. Muitos direitos, na verdade, benefícios, somente são concedidos a vocês, trabalhadores, porque, decorrentes da atuação do seu sindicato, negociados com os sindicatos patronais ou diretamente com as empresas. Em relação a essa categoria de benefícios, posso citar alguns exemplos: reajuste salarial anuais, ticket alimentação, adicional de hora extra de 100%, adicional noturno 40%, duas folgas para o trabalho 12/36 e por aí vai. No entanto, são benefícios com prazo de vigência definido, características das normas coletivas negociadas, daí a necessidade da sua renovação a cada ano por meio das negociações coletivas. Nosso objetivo com a Assembleia é a elaboração da pauta de reivindicações da categoria para darmos início às negociações coletivas 2026/2027. Em continuidade, o Dr. Jonas Oller trará um breve comentário sobre os principais pontos da pauta de reivindicações para a deliberação da Assembleia e, se aprovada, será apresentada aos sindicatos, patronais e empresas, destacando que, conforme constou no edital de convocação, a mesma já foi disponibilizada para consulta, apreciação e debates no site oficial do SimSaúde desde 2/3/2026. Passo a palavra ao Dr. Jonas Oller. Bom dia a todos os profissionais da saúde, representados pela categoria profissional do SimSaúde Rio Preto. Vou estar passando para vocês, trabalhadores, os principais pontos, para a gente poder extrair daqui uma pauta de negociação, que seria as reivindicações da categoria, para se dar um início, se dar um start nas negociações coletivas 2026-2027, que anualmente o sindicato promove, tanto com sindicatos patronais, quanto diretamente com algumas empresas. Então, reitero aqui que a pauta ela está disponível no site do sindicato, divulgado também nas redes sociais do SimSaúde, e também afixado no mural do sindicato, desde dia 2/3 para consulta e debates. Então, da Assembleia, primeiramente eu gostaria de esclarecer que quais sindicatos patronais o sindicato SimSaúde negocia. Vocês aprovando, extraindo a pauta, aprovando a pauta, essa pauta ela vai servir para negociação com o Sindosp, que é o sindicato dos hospitais, clínicas e casas de saúde privadas, também com o Sindosfil São Paulo e Sindosfil Ribeirão Preto,
são representantes das Santas Casas de Misericórdia, e também, claro, autoriza aí a negociação com as empresas diretamente que pertencem a cada uma dessas categorias econômicas. Também para negociação com o SINOG, né, que é o sindicato que representa as empresas de odontologia em grupo, o SINANGE, que é o sindicato das empresas de medicina em grupo, né, são as empresas de plano de saúde, o SINCOMED, que é o Sindicato Nacional das Cooperativas de Serviços Médicos. No caso aqui em São José do Rio Preto, né, uma empresa que pertence a essa categoria é a Unimed, o Sindiclínicas, que é o sindicato das clínicas de recuperação de dependentes químicos, e com o Signifir, que é o sindicato das instituições beneficentes, filantrópicas e religiosas. Lembrando que também fica autorizado a negociação com as empresas, né, diretamente, que pertencem a cada uma dessas categorias. Essas negociações, como já dito, elas possuem um prazo de vigência, né, de 1 ano. Né? Então, obviamente que nós vamos buscar nessa negociação a renovação, né, das negociações por mais 1 ano. Né? Então, para o Sindosp, Sindosfio, Ribeirão Preto, São Paulo, Sinange, Sinog, que a data base é 1º de maio, nós vamos buscar a negociação para vigir de 1º de maio de 2026 a 30 de abril de 2027. Né? Para o Sindiclínicas, que a data base é 1º de junho, então a negociação vai buscar os direitos aí de 1º de junho de 26 a 31 de maio de 27. E em relação ao Sincomed, o Signifir, e lógico as empresas que pertencem a essa mesma categoria, cuja data base é janeiro, então essas negociações são para vigir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2027. E entrando já aqui nos principais pontos, né, da pauta, de sugestão que o sindicato está trazendo para vocês, lembrando que é uma sugestão, né, do sindicato, isso é objeto de negociação e discussão. Então, em relação ao primeiro ponto, são propostas das cláusulas chamadas de natureza econômica. Né? A primeira delas tem relação com o índice de reajuste salarial. Então, a proposta do Sindicato de Saúde de Rio Preto é levar para os sindicatos patronais ou para as empresas um índice de reajuste salarial que equivale a 100% do INPC, né? O INPC é o índice que busca aí recompor as perdas salariais pela inflação. Então, 100% do índice INPC mais 3% de aumento real. Desculpe a falha aqui. Mais 3% de aumento real. Então, por exemplo, se o índice do INPC fechar em 5%, né? Um exemplo, fechar em 5%, com mais 3% de aumento real, nós vamos estar buscando, junto às empresas e sindicatos patronais, um reajuste de 8%. Né? Isso aqui para todos os sindicatos mencionados e para todas as empresas para as quais o sindicato vai buscar negociação direta. Né? O salário de ingresso, que é aquele salário de ingresso e piso salarial, né? Que é aquele salário para quem vai estar iniciando e é o mínimo de piso para quem já está na empresa. Também a gente propõe o mesmo índice de reajuste que for negociado para o reajuste salarial. Se fechar um índice de reajuste salarial, por exemplo, de 8%, é o mesmo percentual que vai ser aplicado para reajustar o salário de ingresso e o piso salarial de cada categoria. Lembrando aqui, né, que esses índices que a gente vai buscar também vai se aplicar para auxiliares e técnicos de enfermagem, independentemente do salário percebido aí, que é praticado em razão da implantação do piso salarial nacional da enfermagem. Outro ponto da cláusula também, da pauta, de cláusula econômica, é em relação ao ticket alimentação, que o sindicato também traz aqui a sugestão de pauta de um reajuste também pelo índice que for negociado em relação ao reajuste salarial. Né? No mínimo, nesse percentual. Nada impede que se discuta algo além disso. Né? Nós estamos aqui para estabelecer um limite mínimo. Né? Então, em relação ao ticket de alimentação, a proposta é a mesma de se aplicar, no mínimo, o reajuste que for ajustado para o índice de salário. Outro ponto que diz respeito aqui da sugestão de pauta está relacionado com a base de cálculo do adicional de insalubridade,
né, para algumas categorias, já é praticado o salário com base no salário no piso paulista, né? Para outras categorias ainda não. Então, nós vamos tentar trazer, a sugestão aqui de tentar trazer uma igualdade, de buscar para todas as categorias o salário mínimo paulista como base de cálculo do adicional de insalubridade. E também, para finalizar, também faz parte da pauta a manutenção de direitos que já são praticados, né, de direitos que já foram, de benefícios, na verdade, praticados, que foram conquistados, que são frutos de negociações anteriores. Por exemplo, né, para quem trabalha na jornada de 12 por 36, tem garantia de 2 folgas, né? Fica mantido a proposta de manutenção com essa negociação. Para aquela categoria que já tem o benefício do auxílio creche, vai se buscar a manutenção desse benefício. Então, em termos de benefício, nós não trazemos nenhuma proposta de redução, mas sim de manutenção de todos aqueles que são praticados. E para finalizar a minha fala, eu trago para vocês, trabalhadores, a proposta do Cine Saúde para o próximo período vigente de negociação coletiva, da implantação da contribuição assistencial, né, que é para custeio e manutenção aí da representatividade da entidade sindical. Né? Então, assim, considerando que a contribuição sindical é destinada para remunerar as atividades do sindicato, na prática da assistência da categoria, né, do empregado, como negociações coletivas, por exemplo, e considerando também que ela está prevista na CLT, na Confederação Brasileira do Trabalho, o sindicato traz para vocês, trabalhadores, para apreciação de vocês, trabalhadores, a manutenção, não é, do desconto da contribuição assistencial de 6% anual, né, equivalente aí reitero, né, 6% anual, e não é 6% mensal. Né? Então, durante o ano, é um desconto de 6%, e de que forma seria descontado? Descontado em folha de pagamento, em 3 parcelas de 2%, ficando aí preservado o direito de oposição a esse desconto por vocês, trabalhadores. E a título, especificamente em relação ao direito de oposição, o sindicato sugere que esse direito de oposição possa ser exercido de maneira virtual, né? O que faz com que vocês, trabalhadores, não tenham necessidade de comparecer até a sede do sindicato para exercer esse direito de oposição, e no prazo de 15 dias corridos, né, para iniciar-se a partir do dia posterior à assinatura, seja do acordo coletivo, seja da convenção coletiva. Então, celebrado um acordo coletivo, uma convenção coletiva, a partir daí inicia-se o prazo de 15 dias corridos por exercício do direito de oposição. Claro que o sindicato tem aí o dever de divulgar o fechamento desse acordo coletivo, ou dessa convenção coletiva. Então, fechado a negociação, assinada, o sindicato vai fazer a divulgação do fechamento. A partir daí, nasce o direito de se opor ao desconto. E só destaque da importância da contribuição assistencial para o sindicato. Porque o sindicato é como se fosse uma empresa, o sindicato tem as suas despesas mensais, ordinárias, despesas de divulgação do seu trabalho, despesa de internet, despesa de folha de pagamento, como se fosse uma empresa de fato. E essa contribuição é destinada para isso, e porque isso é que faz com que o sindicato tenha condições de prestar essa assistência a vocês, trabalhadores, de chegar firme numa negociação. É isso que eu tinha para expor para vocês. Eu devolvo a palavra para o presidente. Dada a importância do momento, a necessidade do início das tratativas das negociações coletivas, convoco os profissionais da saúde, sócios ou não, a participar do debate e a votar, para que o processo seja o mais amplo e democrático possível, pois quanto maior o número de participantes,
maior a força do Sim Saúde para lutar pelos direitos dos seus representados. Dou por encerrado os trabalhos da abertura da Assembleia, iniciado o período de votação nos termos do edital, que se estenderá até as 24 horas do dia 8 de março de 2026, para que se possa atingir o número máximo de participantes. O trabalho de encerramento da Assembleia se dará no dia 9 de março de 2025, quando os votos, 2026, quando os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato, no mesmo endereço eletrônico, quando será lavrada a respectiva ata. Um bom dia a todos.